como responder essas pessoas que utilizam esses repertórios morais? Sempre penso em como posso responder sem ficar debatendo. Querida Raquel, eu vou te ser honesto. Eu me utilizo da filosofia oriental antiga que diz que não se deve encher um copo que já está cheio, ok? Se eu percebo, tá, que aquela pessoa com quem eu estou interagindo não é alguém que me apresente alguma dúvida, alguma questão, mas a maneira como ela se coloca é apresentando certeza e convicção, então eu não entro para uma linha de embate, porque isso não vai chegar a lugar nenhum, e pela própria animosidade que vai se formar na questão, por mais que eu diga coisas coerentes, elas ficarão invalidadas pelo modo como a minha raiva ou a minha insatisfação vai desvirtuar a conversa inteira. Então, em primeiro lugar, responder a essas pessoas iria na direção apenas se elas de alguma forma demandarem. E minha amiga, eu vou te dizer uma coisa. Sabe quando essas pessoas, discípulas da religião, vão demandar alguma coisa? Quando o bicho pegar pro lado delas. Porque eu gravo aqui os meus videozinhos no TikTok e é engraçado que assim que eu coloco, respondendo a questões específicas, porque eu não faço doutrina, eu pego o princípio do evangelho e tento criar um aplicativo para a questão específica do que a pessoa está me trazendo. Isso não é uma doutrina, isso é um pensamento e que favorece para quem ouve entender aquela reflexão e tentar utilizar aquilo que seja apropriado para que ela aprimore a própria vida. Mas não é uma doutrina, não é um dogma, mas os adeptos da religião dos homens, eles entram e gostam de ficar dizendo: ah, você fala tudo que os outros gostam de falar. E aí esses dias eu estava até respondendo: como é que você sabe que isso é o que esse outro gostaria de ouvir? Isso tem mais a ver com você. Assume, seja honesto, que é você que gostaria que isso que eu estou falando fosse verdade e fosse admitido lá na sua igreja. Porque é você que carrega desejos incubados e está aqui projetando em cima de uma pessoa que você nem conhece, como se ela estivesse se alegrando com o que eu estou falando. Porque o pessoal da religião dos homens não se enxerga. E como elas não estão passando por aquilo que a outra pessoa está sofrendo, como a situação da outra pessoa não concerne a elas, aí elas vêm cheia de recortes bíblicos aqui. Um sujeito, inclusive, aqui, que ele é incansável nos comentários dos meus vídeos aqui. É 1 Coríntios 7:11, é Mateus 19, é Apocalipse, é tudo. E sempre os mesmos recortes. Mas, em geral, eu não converso, eu não entro para falar. Não entro, porque são pessoas comprometidas com a sua própria certeza, elas não têm dúvidas. Agora, elas estão impávidas na sua própria certeza, por quê? Porque elas não estão passando por aquela situação. Eu já vi religioso convicto em relação a dízimo, até o dia que ele percebeu que o pastor dele roubava. Aí vem a dúvida. Porque o que? Afetou o bolso dele, aí ele... já vi gente martelando casamento até o dia que a relação dele ruiu. Aí, se o sujeito é honesto, esses colocam o rabinho entre as pernas e procuram repensar a coisa. Mas aqueles que não passam pela situação, eles ficam tão embevecidos pela certeza de encontrar uma transcrição literal do que eles pensam que seja ali na Bíblia, que eles acham que tem uma lição para ensinar em relação àquilo que não lhes concerne. E saem se intrometendo aonde não foram chamados, querendo dar lição de moral daquilo que eles nem conseguem se colocar no lugar do outro. E aí, nesses casos, minha amiga, não dá para discutir.
Essas pessoas são incansáveis e elas acabam irritando a gente. Então esse tipo de gente eu procuro evitar. Até o próprio Jesus, você veja, em Mateus, no capítulo 15, Jesus senta para comer sem lavar as mãos. E aquilo escandaliza os moralistas religiosos. De modo que, causando ali uma certa celeuma, Jesus se levanta e diz: vocês estão surpresos? O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Isso contamina o homem. E aí sentou e continuou a comer. No final de tudo, os discípulos de Jesus foram lá e falaram: mestre, os escribas e fariseus se escandalizaram, não só com seu comportamento, mas com a sua fala. E sabe o que ele diz? Olha, toda planta que o meu pai não plantou não é minha. Jesus não foi lá com aquela preocupação: eu tenho que convencê-los. Não, não tem que convencer. Eles estavam na sua própria certeza, como por exemplo o próprio Jesus afirma para um deles lá em João, no capítulo 9. Lá em João, no capítulo 9, depois de Jesus ter curado um cego de nascença, e ele trouxe toda uma lição e uma parábola em relação a isso, de que ele traria vistas aos cegos e tornaria cego aqueles que tinham a presunção de enxergar. No versículo 40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, nisso subsiste o vosso pecado. A grande verdade é que o mal do moralista religioso é que ele fica cego pela sua própria presunção. E com esses, minha amiga Raquel, eu recomendo que não se discuta, porque é o tipo de discussão que não chega a lugar algum, salvo se trate-se de pessoas doloridas, alquebradas. E aí, o evangelho que de graça nós recebemos, nós buscamos ofertar da melhor maneira possível. Viu? Paz e bem, minha amiga Raquel.